Então aí está demonstrado, né, usando todo o ferramental da mecânica, que de fato nós vamos ter duas marés altas ao mesmo tempo. Uma outra coisa que você poderia imaginar, será que essas duas são iguais? A gente poderia comparar as forças num caso e no outro. E você vai ver, se você fizer isso, você vai ver que em primeira aproximação elas são de fato iguais, mas se você levar mais termos em conta, vai pintar uma pequena diferença. Isso porque aqui, num caso, você vai ter, aqui é D0, no ponto P, isso é D0 menos o raio da Terra. Aqui é D0 mais o raio da Terra. Né? Aí você pode brincar de fazer expansão de Taylor aqui, e aí você vai ver como o raio da Terra é muito menor do que D0, né? Você pode fazer uma expansão em R dividido, raio da Terra dividido por D0, e aí fazer a comparação termo a termo, para ver o que acontece. Mas, ao invés de fazer isso, nós vamos fazer uma coisa ainda mais radical, ainda mais dramática, que é o seguinte: a gente vai calcular a diferença de altura entre a maré alta e a maré baixa. E aí vai aparecer um outro truque maravilhoso que tem a ver com a noção de superfície equipotencial. O que é uma superfície equipotencial? É a superfície na qual todos os pontos estão associados à mesma energia potencial. Vamos falar da energia potencial gravitacional sob a ação de um campo uniforme. O nosso velho amigo G, Gzinho, né? Que forma tem as superfícies equipotenciais associadas a este campo G? São planos horizontais, né? Todo mundo que está no mesmo plano horizontal são pontos que estão associados ao mesmo valor de energia potencial. É esquisito falar de energia potencial associada a um ponto. Na verdade, para ter energia potencial, tem que botar alguma coisa com massa naquele ponto, né? Muitas vezes a gente pensa na energia potencial por unidade de massa, que na verdade nada mais é do que o nosso Gzinho, né? GH, na verdade. Isso aí a gente chama de potencial simplesmente, não de energia potencial. A gente faz coisa muito semelhante na eletrostática, não é? A gente define energia potencial eletrostática, que está associada a uma posição e a uma carga ali colocada. Se você dividir pelo valor da carga de prova que você colocou ali, o resultado é independente da carga que você colocou, e você chama isso de potencial eletrostático. É a mesma coisa aqui, né? Superfícies equipotenciais, portanto, elas são superfícies nas quais todos os pontos estão associados à mesma energia potencial por unidade de massa. No caso do campo gravitacional uniforme, são superfícies planas, são planos horizontais. Mais uma coisa importante é que, numa superfície equipotencial, a ação da força é sempre perpendicular a essa superfície. Nesse caso, é óbvio isso, né? Plano horizontal, a ação da força é vertical, então a força é ortogonal à superfície equipotencial. De fato, você pode... isso é uma coisa absolutamente geral. Eu só posso falar dessas ideias quando eu estou em presença de forças conservativas, porque David se lembra que quando eu tenho uma força conservativa, eu posso associar a força à energia potencial através da expressão força igual a menos o gradiente da energia potencial. E o gradiente é uma operação de tomar a derivada de uma função de várias variáveis, da qual resulta um vetor que é perpendicular à equipotencial. Né? Então, o gradiente de uma função a várias variáveis é um vetor que é ortogonal às superfícies sobre as quais essa função tem o mesmo valor, que é o que eu estou chamando de uma equipotencial. Tá? Então, esta que é o conceito básico que eu vou utilizar agora para lhe mostrar, em primeiro lugar, que a superfície do meu planeta oceânico é uma equipotencial. Na verdade, até antes disso, eu posso associar cada uma dessas parcelas que aqui estão
dessa força, eu posso associar uma energia potencial. Você sabe, por exemplo, que, vou escrever aqui do lado, que mg nada mais é do que menos o gradiente de uma certa energia potencial, que é a energia potencial gravitacional terrestre. Isso é o nosso MGH, né? O gradiente do MGH vai dar mg, o sinal de menos obriga a ter o sinal oposto, né? A energia sobe, ela aumenta quando eu me afasto da superfície, menos faz com que o vetor G aponte em direção à superfície. De qualquer maneira, G é ortogonal a isso. A força da maré também pode ser obtida através da mesma operação, tomar o gradiente e trocar o sinal de alguma coisa que será a energia potencial de maré. Então, vou escrever aqui que a força de maré também é menos o gradiente de uma energia potencial de maré. Quando a gente olha para a força de maré, a gente vê isso para a primeira parcela com muita clareza. Porque essa parcela que aqui está, ó, nada mais é do que a nossa velha amiga força newtoniana, a força do inverso do quadrado. A gente já sabe que essa força está associada a uma energia potencial que é menos Gmn sobre a distância, é isso? Então essa parcela aí é fácil da gente escrever. Então eu vou escrever isso assim, ó, menos G grande mln. A primeira parcela é 1 sobre d, cujo gradiente vai dar esse d chapéu sobre d quadrado. A segunda parcela não é tão óbvia, porque agora já não é mais alguma coisa cujo vetor unitário pode apontar para qualquer lado. Esse vetor D0, ele sempre aponta para o mesmo lado, ele sempre aponta do centro da Lua para o centro do nosso planeta. É um vetor fixo, né? Esse D0 é um número fixo, é a distância entre os dois centros. Então, para obter essa força, na verdade, eu tenho que tomar a derivada não de uma coisa como essa aqui, mas de uma coisa que depende dessa coordenada. Então, eu vou inventar aqui uma brincadeira, eu vou inventar aqui um plano cartesiano YX, com origem no centro da Terra, e eu vou dizer que essa parcela aí, ela é x sobre d0 ao quadrado. Confira, tomar o gradiente dessa parcela é simplesmente tomar a derivada com relação a x, porque ela só depende dessa coordenada. A derivada com relação a x é 1 sobre d0 ao quadrado, que é exatamente o que está aqui. Não é verdade? Então, aquilo ali é uma energia potencial associada a essa parcela. Lembre que essa parcela é a parcela que veio da força inercial. Então, é uma energia potencial associada à força inercial. Uma energia potencial inercial, se você quiser. Agora, quando eu olho para essa expressão aqui, neste caso, eu vou fixar a minha ideia, eu vou fixar o meu ponto de interesse, uma porção de oceano, uma gotinha d'água que está em cima do oceano. A gotinha d'água, para mim que estou na Terra, ela está em equilíbrio. Mas ela está em equilíbrio sujeita, portanto, à ação da força gravitacional, da força de maré e de uma força não gravitacional. De onde é que vem essa força não gravitacional? Isso, é a força de empuxo. A força de empuxo, nós sabemos, ela é oposta a G, né? Essa força de empuxo, ela se opõe a G. Isso quer dizer, portanto, que essa força toda que apareceu aqui, ó, ela tem que ser também, tem que ter a mesma direção que esta que aqui está, porque isso aqui tem que dar zero, porque o nosso ponto está em equilíbrio. Verdade? Essa força aqui, ela é ortogonal à superfície do oceano. Então, aquela ali também tem que ser, para que a soma dê zero. O que eu estou dizendo é que essa soma daqui, ó, mg mais força de maré, tem que ser ortogonal à superfície do oceano. Simplesmente porque a força não gravitacional também é. Para que essa soma dê zero, só tem um jeito. Elas terem a mesma direção em sentidos opostos, não é isso? Se ela é ortogonal à superfície do oceano, isso quer dizer que a energia potencial associada a essas duas tem que ter um valor constante sobre a superfície do oceano. A superfície do oceano tem que ser uma equipotencial. Então, o resultado disso é que essa superfície, ela é
uma equipotencial de U igual a U gravitacional somado com U maré. Este é o truque básico. O resto é brincadeira, quer ver? Eu vou comparar a altura da maré no ponto P com a altura no ponto Q. O ponto Q é o ponto que está aqui nesse eixo, né? Em cima do eixo Y, corresponde a x igual a zero, se eu coloquei a origem no centro da Terra. Tá certo? Então eu posso escrever que U no ponto P tem que ser igual a U no ponto Q, já que a superfície é uma equipotencial. A energia tem que ser igual em qualquer ponto da superfície. Claro que também é igual a U de R, P que é R, vou chamar isso aqui de S, é igual em todos esses pontos, ou em qualquer outro ponto da superfície do oceano, a energia terá que ser a mesma. E essa energia aqui, ela é o GT no ponto P, mais o maré no ponto P, e do outro lado terei o GT no ponto Q, mais o maré do ponto Q. E agora eu vou juntar de um lado tudo que é o GT e do outro lado tudo que é o maré. Até aqui nada, eu estou fazendo manipulações algébricas para lá e para cá. A única coisa essencial foi eu ter percebido que essa soma representa uma força perpendicular à superfície do oceano e, portanto, essa superfície é uma equipotencial da energia potencial. Só isso. A física está aqui. O resto é manipulação. Quer ver? A diferença entre a energia potencial dos pontos P e Q, lembre, no ponto P nós temos maré alta, no ponto Q nós temos maré baixa. A diferença entre essas energias potenciais é simplesmente mg vezes a diferença de altura das duas. Eu vou chamar de H a diferença de altura, que é exatamente o que eu quero calcular. Eu quero calcular a diferença de altura entre maré alta e maré baixa. Então aqui eu tenho mgh. Esse H é o que eu quero. Do outro lado, agora eu tenho o maré, quanto é que é para cada um desses pontos, né? Estou vendo que o GMLM é igual para todo mundo, eu vou fatorar esse negócio, vai ficar menos GMLM. Agora eu vou escrever a parte relativa ao ponto Q. O que acontece no ponto Q? Vamos ver. No ponto Q o x é zero. Eu escolhi o ponto Q exatamente no polo, né? Aqui, né? Isso não é polo, mas enfim, nesse ponto que corresponde ao meio do caminho entre os pontos P e R. Né? Então aqui o x é zero. Legal, não tem essa parcela. O D, por outro lado, ele é, vamos ver, ele é hipotenusa de um triângulo retângulo que tem por catetos D0, que é um número fixo, que é a distância entre os dois centros, e o raio da Terra. Então eu vou escrever que isso aqui é 1 sobre a raiz quadrada de D0 ao quadrado mais o raio da Terra ao quadrado. Pronto, dei conta de o maré de Q. Agora tem que subtrair o maré de P. Então, menos. No ponto P, esse D é essa distância, que é o D0 menos o raio da Terra. Então, vamos tomar cuidado com o sinal aqui. 1 sobre D0 menos o raio da Terra. Agora o x não é mais zero, né? O x vale quanto? O x está para a esquerda, então ele vale menos o raio da Terra. Então aqui fica menos o raio da Terra. Sobre D0 ao quadrado. Pronto. Esta é a equação que vai me dar o que eu quero, que é o H. Observe que todo o resto são constantes, né? Então não tem nada, agora é só manipulação. Claro que eu poderia substituir diretamente os valores, que esses valores são todos conhecidos, fazer uma conta aqui, girar a maquininha e dar a conta. Mas, como eu quero sempre exercitar os truques matemáticos que a gente está usando o tempo todo, vamos ver como é que fica essa expressão aqui numa expansão polinomial. E é fácil fazer a expansão polinomial porque nós estamos numa situação na qual RT sobre D0 é muito menor do que 1. Então, vou me aproveitar desse fato para fazer a expansão de Taylor e transformar aquilo ali, que é um bicho feio, com denominadores chatos e tal, num bicho mais bonitinho. Né?
Então vamos lá, RT, eu vou ter que fazer aparecer RT sobre D0, é moleza, porque aqui eu fatoro D0 ao quadrado, ele vem aqui para fora, aqui eu fatoro o D0, e aqui, só para ficar constante, eu vou fatorar o D0 também. Então esse D0 vai sair um D0 lá para fora, e vai ficar assim, ó, MGH igual a menos G grande MLM sobre D0. E agora vamos ver o que sobra. Aqui ficou 1 mais RT quadrado sobre D0 quadrado. Debaixo de uma raiz no denominador. Bom, isso aqui é 1 mais... Vamos dar um nome para esse bicho? Vamos chamar isso aqui de Z, vai? Eu tenho preguiça de escrever isso. Então aqui é 1 mais Z quadrado. Significa que aqui é 1 mais Z quadrado elevado a menos meio. Qual é a expansão de 1 mais Z quadrado elevado a menos meio? Estou perguntando quanto é que vale 1 mais Z quadrado elevado a menos meio. 1 mais NX. Então aqui vai ficar 1, o N é negativo, né? Fica 1 menos 1 meio de Z quadrado. Tá bom? Esse aqui, isso aqui é 1 sobre 1 menos Z. Aqui é a expansão disso. Isso é 1 menos Z elevado a menos 1. 1 mais Z. Aqui tem um problema, que isso aqui só vai até Z. Eu quero ir até Z quadrado. E o motivo é que se eu fizer só até o Z, eu vou matar esse bicho aqui. Tá? E até o Z quadrado, como é que fica? N menos 1 sobre 2 vezes Z quadrado. Aqui é menos 1, né? N menos 1 dá menos 2. Esse 2 mata o 2, fica só Z quadrado. Então aqui vai ficar esse sinal de menos, tomar cuidado aqui, né? Esse sinal de menos é 1 mais Z, tá certo isso? Mais Z quadrado. E agora sobrou um Z aqui. Bom, o 1 vai embora. Aqui eu tenho... aqui deveria ter... porque o sinal de menos está fatorado. Então aqui é menos. Esse menos com menos mata esse. E aqui eu vou sobrar com... Isso tudo vai dar menos 3 meios de Z quadrado. O problema já morreu. Observe que a massa desaparece. Claro que tinha que desaparecer. A diferença de alturas das marés não podia depender da quantidade de massa que eu tivesse tomado para me ajudar a fazer o cálculo, né? Esse sinal de menos mata esse sinal de menos, fica G grande, massa da Lua, sobre G pequeno D0, que multiplica 3 meios. Vou recuperar o valor de Z, de raio da Terra sobre D0 ao quadrado. Pronto, aqui está calculada a diferença de alturas entre a maré alta e a maré baixa num planeta oceânico, um planeta coberto por um oceano, cuja superfície é um oceano. Se você substituir os valores correspondentes à Terra e à Lua, você vai obter 54 centímetros. Então, por esse cálculo, a diferença entre a maré alta e a maré baixa é meio metro, essencialmente. Só tem um detalhe, aqui eu só levei em conta a Lua, mas o Sol também tem um efeito equivalente, ou seja, no caso do Sol também vai aparecer exatamente um fenômeno de força de marés, que vai ser uma força diferencial, etc, etc. Esse mesmo cálculo serve para a gente descobrir qual é a diferença de alturas entre as marés provocadas pelo Sol. E isso aqui vai dar, para o caso do Sol, vai dar 25 centímetros. Metade, mais ou menos, do que é o efeito da Lua. Aí, então você já tem situações curiosas, porque você tem o Sol e a Lua se ajudando. Imagina, na Lua nova você tem a seguinte configuração: Sol, Lua, Terra. Então os efeitos do Sol e da Lua estão se somando. Então você tem as marés mais altas, que você vai somar esses dois aqui, vai dar 80 centímetros. Né? Isso vale tanto para a Lua nova quanto para a Lua cheia, que elas vão estar se ajudando. Já nos quartos minguante e crescente, você vai ter efeitos que se subtraem. Né? Então você vai ter as marés menores, da ordem de 20 e poucos centímetros.
Então é importante destacar que essa teoria que a gente apresentou, do ponto de vista físico, ela está correta, está basicamente correta. Agora, situações reais, como eu já tinha mencionado, por causa do comentário da Júlia, envolvem outros elementos que a gente não levou em conta. E a presença das massas continentais é um elemento importante que pode modificar, às vezes, radicalmente, esses valores que a gente encontrou. No entanto, esses valores podem ser medidos no meio dos oceanos, e aí nosso acordo com o valor experimental é excelente.